Galera, é o seguinte, nós já estamos em 2022 e já fazem 22 anos que tivemos o que foi provavelmente o lançamento mais bombástico da indústria dos videogames, que foi acompanhado por um marketing pesado e, de certa forma, do ponto de vista de uma das concorrentes, mais traiçoeiro também. E sim, estamos falando do PlayStation 2. Esse é um console que parece ser atemporal. Não importa quantos videogames a Sony faça, seus jogos vão sempre ser motivo de discussão nas rodas de conversa ou na própria internet. E muito disso se deve à competência na execução do seu trabalho, mas também precisamos atribuir esse resultado a como ele conseguiu revolucionar toda a indústria ao longo de sua vida, fazendo uso do legado construído pelo seu antecessor, o PlayStation 1. O console foi tão marcante que podemos dizer que a sua geração foi a era mais valorizada para a realização de remasters na sétima geração, sendo uma prática ainda mais fortificada na geração do PS4 e levantando discussões hoje em dia na geração do PlayStation 5. Além disso, os jogos que não receberam remasters para serem portados para um padrão mais atual são melhorados por recursos proporcionados pela emulação, por exemplo, que é um artifício utilizado até os dias atuais, que faz com que os games da plataforma consigam ser hipervalorizados com um aumento significativo na sua qualidade. E é por todo esse cenário que, assim como você provavelmente faz, eu voltei a jogar o PS2 recentemente e, para ser honesto, nunca desinstalo ele da minha bancada. E em toda a maratona que eu faço anualmente no console, encontro pontos interessantes para a gente poder ver como ele se comporta no momento. E é isso que nós vamos fazer hoje, usando o PS2 em 2022, porém, existe todo um contexto histórico para a gente ver o comportamento do console atualmente. E é sobre isso que eu quero dar ênfase agora. Mas pra gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos ver como é que tá o PS2. Mas antes, eu e a Super 16 Bits temos uma super novidade pra você, então presta atenção. A Super 16 Bits é uma loja de games que faz o que poucas conseguem fazer hoje em dia, que é dar atenção também à galera nostálgica e sempre seleciona os melhores preços com os melhores produtos pra quem tá à procura de algo. Então, acessa a loja pra encontrar uma lista de videogames retrô pra poder relembrar os bons tempos com diversos clássicos que são divertidos até hoje, controles para diversos videogames tipo Nintendo 64, PlayStation 2 e muitos outros, para você poder voltar a jogar aquele seu console que talvez estivesse aí parado, e sem contar que existe uma seleção de produtos para você que curte uma experiência com os consoles mais atuais também. E fica atento que tem sempre uma promoção nova em destaque, e a loja parcela as suas compras em até 12 vezes, com frete fixo de R$19,70 para todo o Brasil. A super novidade é que você tem frete grátis para todo o Brasil usando o meu cupom Canal do Pedro, exatamente do jeito que tá aparecendo aqui. Então clica no link fixado nos comentários para ir pra loja e aproveita. Se você me acompanha em outros lugares também, já sabe que eu comecei usando o PS2 novamente esse ano para rejogar um título que foi cross-gen, chamado de Alone in the Dark: The New Nightmare. O game foi uma espécie de reboot para a franquia, que por sinal vai receber um remake do primeiro jogo previsto para algum momento do ano de 2023. Só que esse em específico saiu nos últimos respiros do PS1 e no início de vida do PS2. E reparando nas duas versões atualmente, apesar do corte drástico nos modelos em 3D e na baixa definição dos ambientes pré-renderizados, o PS1 tem a versão que melhor apresenta estabilidade na performance e por isso é a versão mais agradável de se jogar considerando a sua jogabilidade truncada. Na versão de PS2, além de haverem quedas constantes na taxa de quadros por segundo, muito provavelmente em função de alguns efeitos de iluminação exclusivos da plataforma, o personagem ainda tem uma movimentação que não se comporta muito bem e sem o auxílio do analógico, que já deveria ser um padrão no seu período, considerando que o título foi lançado no ano de 2001. E é importante começar esse vídeo falando desse incômodo que eu observei com Alone in the Dark no PS2, porque ele nos leva a um processo histórico da Sony com seu videogame que tem muita relação com o PS1 e também com as desenvolvedoras que produziam os jogos para a plataforma, o que é fundamental para a gente entender como ela se desempenha atualmente. É importante dizer também que o PS2 não usava uma arquitetura na programação tão simples, porque ela era bastante única. Então, foi natural de que apenas do meio para o fim da vida do console tivéssemos jogos que usassem devidamente a sua capacidade. Antes disso, poucos eram os casos. Mas não apenas isso, é importante destacar que o kit de desenvolvimento que chegava para os desenvolvedores, segundo rumores, deixava bastante a desejar, dificultando a programação. Então a pergunta que fica é, enquanto desenvolvedor, por que continuar investindo nessa plataforma? É nessa hora que a gente volta no contexto apresentado pelo PS1 para poder seguir a nossa linha de raciocínio. O primeiro console da Sony chegou no mercado quando ela não era conhecida pelos desenvolvedores ainda, e além disso,
disso, não tinha o apoio de gerações prévias vindo dessas desenvolvedoras, como a Sega e a Nintendo apresentavam. Então aqui, no primeiro console, a tática foi, de início, ter uma política extremamente amistosa para essas desenvolvedoras terceirizadas, porque quanto mais jogos a plataforma tivesse, melhor, já que a marca não tinha peso nos exclusivos e nem jogos de uma forma geral ainda. E de quebra, facilitar com que fosse tudo muito fácil tecnicamente falando. Por isso, o PS1 foi o querido de quem desenvolvia. Mas as coisas começam a ficar mais interessantes quando já em 1996, período em que o console estava se consolidando muito bem por ter títulos como Tomb Raider no ramo de aventura e completamente em 3D, Resident Evil para os amantes do gênero de survival horror, ou Star Wars, que para variar estava em alta no cinema, começam a surgir rumores já do seu sucessor. Com o passar do tempo, esses rumores começam a ficar mais assertivos, alegando que a plataforma teria conexão com a internet, usaria DVD como mídia de armazenamento e ainda teria retrocompatibilidade com o PS1. Esses rumores apontavam o lançamento do PS2 para o ano de 1997 e dividiam opiniões. De um lado se acreditava, porque os rumores do Sega Dreamcast, que chegou no Japão no fim do ano de 1998, também cresciam. E do outro, o ceticismo tomava conta, porque o PS1 ainda tinha muita lenha para queimar e como ele estava sendo um sucesso comercial, a Sony provavelmente queria aproveitar isso. No fim, o console foi anunciado oficialmente só em 1999, mas a gente sabe bem hoje em dia que esses rumores foram completamente verdadeiros. Mas estou contando tudo isso tão detalhadamente porque é importante para a gente realçar alguns pontos na usabilidade da plataforma hoje em dia e ter como base, mas a gente vai chegar lá. Antes, precisamos comentar que o PS2 foi o responsável por descaracterizar a imagem de videogame como coisa de criança através de propagandas feitas pensando nisso. A Sony queria ampliar o seu nicho e usar o que ela conquistou de empresas terceirizadas ao longo da trajetória do PS1 para poder trazer cada vez mais variedades para o seu novo console com o objetivo de atingir diversos públicos. E o público adulto precisava estar incluso nessa estratégia, porque é ele que tem poder de compra. E aqui, diferente do PS1, houve um apoio que antecedia a plataforma em função de todo esse contexto. A empresa não estava mais começando do zero e fez com que houvessem inúmeros títulos disponíveis já no lançamento do PS2 em uma biblioteca que ao longo da vida dele acumulou aproximadamente 4.000 jogos. Então, focando nessa espécie de dificuldade encontrada no desenvolvimento para o console, tô tentando dizer que isso não importava para os desenvolvedores, porque lançar um jogo para uma plataforma que vendeu mais de 150 milhões de unidades ao longo da sua vida era extremamente lucrativo. Mas agora começamos a vir para os padrões de hoje em dia, e para isso vamos nos apegar a essa extensa biblioteca e contexto apresentado. O fato é que o PlayStation 2 tem muito de tudo, e são jogos que, graças ao domínio das especificações da plataforma, conseguiram ficar bonitos até em 2022, independente do gênero. Dificilmente você encontra uma experiência que envelheceu mal aqui. Por exemplo, em jogos de terror, para quem curte uma proposta mais assustadora, a trilogia Fatal Frame tá aqui, em que nela, visualmente a gente precisa destacar o terceiro título por ignorar as dificuldades que o console apresentou com efeitos de transparência e mesmo assim conseguir trazer modelos de fantasmas repletos de detalhes considerando esse efeito dificultoso. E o jogo, por sinal, é exclusivo da plataforma até hoje, ou seja, você precisa de um PlayStation 2 para poder jogar o Fatal Frame 3. Mas desde o primeiro jogo já temos um cenário extenso que quase não tem loadings à medida que você os explora, fazendo com que isso seja um mérito extremamente grande para a sexta geração e que está presente no PlayStation 2. Já de terror psicológico, não tem como não mencionar Silent Hill, que o estopim dos visuais no PS2 referente à franquia, sem dúvida está no Silent Hill 3, por dar muito mais oportunidades para a atuação de efeitos de iluminação, bem como mudanças de texturas em tempo real. Silent Hill 4, por sua vez, traz melhores modelos de personagens, mas nada que deixe o terceiro jogo para trás nesse aspecto. E além disso, a plataforma ainda tem um memorável Silent Hill 2. Não bastante, ainda tem o estilo apresentado por Clock Tower, que começou lá no Super Nintendo de fato, mas se consolidou aqui na plataforma e digamos que foi inspiração para diversos jogos que a gente teve na geração do PS4 e agora provavelmente a gente vai ter no PS5 também, porque é um estilo que continua crescente. O jogo se focava em fugir e se esconder de perseguidores à medida que você explorava o local. Esse estilo foi repassado para Haunting Ground e ambos mostram como nesse período a Capcom já tinha aprendido como usar os gráficos em 3D para apresentar uma estética mais realista, não dependendo mais dos gráficos pré-renderizados, e por isso esses são jogos que valem ser jogados até hoje em dia. Já indo para o gênero de ação, é impossível não mencionar que encontramos Black, que é um primor técnico e bonito mesmo diante de tantos shooters com visuais incríveis que temos atualmente, ou até mesmo os clássicos games da franquia Call of Duty, que eram ambientados na Segunda Guerra Mundial nesse período, e mesmo
que não tivessem os melhores visuais, ainda assim a construção que deu vida à direção de arte desses games foi tão bem feita que vale a pena conferir se você tiver com o console em mãos. Destaque inclusive para dois fatos com relação a essa saga no PlayStation 2. O primeiro é que Call of Duty 2 na sexta geração é uma versão completamente diferente da versão de PC e Xbox 360, então de todas as formas vale a pena jogar. O segundo é que Call of Duty 3 foi um jogo cross-gen, mas que mesmo diante das versões de nova geração, se comporta bem visualmente falando aqui no PS2. E com tudo isso, ainda tenho que te lembrar que na época, o console tinha suporte para reproduzir filmes em DVD também, algo que não importa hoje, mas gerava economia naquele período. Só que a retrocompatibilidade dele com o PS1 pode fazer com que esse acervo de jogos te atraia ainda mais. E por isso eu preciso bater na tecla de que naquele período era um combo econômico, mas isso não perdeu seu valor ao longo do tempo. Hoje em dia, digamos que se trata de um combo de acessibilidade dentro de todo esse contexto que a gente apresentou. Eu diria que a época que eu menos gosto do console é a do seu fim de vida, em termos de lançamento. Ele foi um sucesso tão grande que foi ser descontinuado apenas em 2013, próximo do lançamento do PS4, mas seus jogos de peso mesmo pararam de chegar por volta de 2009, e muitos tiveram um resultado desagradável. Muito provavelmente para poder impulsionar a ida para a nova geração, como foi o caso de Mercenaries 2, que ao contrário da versão de PS3, aqui tínhamos um mundo pobre em tudo, não sendo uma sequência digna da versão do primeiro título no PS2, que te dava a possibilidade de colocar abaixo qualquer prédio que você quisesse em um mundo extremamente amplo e aberto. Mas, além de valorizar gêneros, eu preciso dizer que também o PS2 faz parte de uma geração que valoriza estilos visuais, e isso aumenta a gama de títulos que fazem ele ser um console atemporal e usável até hoje em dia, em 2022. De realismo, olhamos para jogos de corrida como Need for Speed Underground 2. Obviamente, outros games da franquia estão aqui na plataforma, mas o período noturno não foi tão bem valorizado como foi nesse jogo. Need for Speed Underground 2 insere o jogador em um mundo aberto que, mesmo que valorize a noite, para dar destaque aos seus visuais, estamos falando de uma noite extremamente iluminada, e isso nos permite ver o excelente modelo dos carros e a alta qualidade das texturas das pistas também. Ainda acoplado a esses dois elementos em específico, reflexos por keep maps de alta qualidade considerando o padrão da época foram inseridos, o taxando como um jogo que envelheceu muito bem, mesmo na sexta geração, e dentro dessa pegada mais realista. Tudo ornava muito bem aqui. Já os gráficos mais cartunescos, podemos destacar a qualidade que Sly Cooper consegue trazer para um game nesse estilo visual, mesmo que valorize também o gênero de stealth, que estava sendo marcado por jogos realistas, como Splinter Cell, por exemplo. Ou podemos dar ênfase ao clássico Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5, com visuais que se apropriam desse estilo, só que de uma forma um tanto curiosa. Os ambientes valorizavam muito mais o 3D do que o cartoon necessariamente, trazendo até planar reflections em algumas ocasiões para renderizar reflexos realistas e fidedignos, enquanto que os personagens faziam exatamente o contrário. Aqui a cereja do bolo está nas animações dos Ultimate Jutsus, que é o que podemos chamar de ataque mais forte que cada personagem tem. Esses ataques eram extremamente bem animados, fazendo com que você se sentisse assistindo o anime enquanto jogava. E muito apegado a esse sentimento de simulação, tem Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Aqui foi uma série de 3 jogos com a mesma premissa e que ao longo dos lançamentos foi sendo refinada e polindo seus visuais até o terceiro título. Além dos excelentes modelos de personagens considerando o padrão que a gente tem nos animes, a gente precisa valorizar também que esse estilo gráfico de uma forma geral é quase que atemporal e consegue representar muito bem os ataques dos personagens até hoje em dia em função disso. E para dar o toque final, colocar as batalhas em ambientes abertos, grandes e destrutivos com uma jogabilidade completamente em 3D foi fundamental para você conseguir vivenciar os eventos da história do anime da forma mais imersa possível. E por falar em imersão, não posso esquecer de citar a respeito do controle do console que envelheceu extremamente bem, que na verdade é parecido com o primeiro DualShock lançado para o PS1. Mas tem algo que eu gosto muito em particular nesse controle, e por isso acho tão incrível. Um dos melhores controles já feitos na minha opinião. Os botões tinham sensibilidade que correspondiam à intensidade em que eram pressionados, então títulos como Metal Gear Solid 3 fizeram uso disso para poder colocar diferentes movimentos dependendo de como você apertasse o botão. Ah, e não só isso, dependendo da intensidade que você usa o analógico, o personagem corre mais ou menos rápido, te colocando muito na pele dele. Esse é um título extremamente realista também, então nem preciso dizer o quão bem ele envelheceu. Mas o ponto final desse vídeo é para falar sobre as resoluções e formatos de tela. Primeiro ponto, o PS2 aguenta altas resoluções, como 720p ou 1080i, e jogos como Gran Turismo 4 fazem proveito disso. E bem, não é uma surpresa que comparado aos outros concorrentes, apesar de ter sido o que tem a maior biblioteca e o mais rentável comercialmente, ele ainda assim foi o mais modesto em nível de poder
técnico. Mas isso na época não queria dizer muita coisa. Por exemplo, Resident Evil 4 é um caso clássico de como é um jogo extremamente bonito da sexta geração, especialmente no GameCube, sendo a melhor versão do seu período. Até que o jogo chegou no PS2 e ele precisou fazer alguns cortes na qualidade de texturas, polígonos dos modelos e elementos dos cenários para poder ser executado na plataforma da Sony. Mas ainda assim, quando o jogo chegou aqui, era extremamente bonito e a gente não ficava fazendo comparações o tempo todo. Ainda assim, achamos o jogo extremamente realista e é um jogo que envelheceu bem mesmo nessa versão. E essa, diferente da versão do GameCube, tem um ponto positivo a mais, que é o suporte ao widescreen. Por fim, eu posso dizer que ter acesso ao PS2, independente da maneira que for, é quase uma obrigação para quem gosta de videogames. E eu nem citei tantos outros clássicos com feitos técnicos incríveis aqui, mas acreditem, tem muito mais. Aproveita e me conta qual é o seu e me diz por que ele te impressionou aí no campo dos comentários, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.